Capítulo 22, até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. O amor de Cristo não cessa, nem pode ser tentado a cessar por qualquer coisa que aconteça ou que acontecerá na pessoa amada, escreveu Bunyan. O que estamos vendo nesses últimos capítulos é que o coração de Cristo para pecadores e sofredores não brilha de relance com ternura ocasionalmente ou temporariamente, definhando com o tempo. A mansidão e a humildade de coração é quem Cristo é firmemente, consistentemente, eternamente, mesmo quando toda a amabilidade em nós cessar. Como sabemos disso? Sabemos disso por causa de João 13:1. Diz que os últimos capítulos de todos os 4 evangelhos narram: Jesus chegou ao precipício da cruz e não mudou de ideia. Ele entrou de cabeça. Proporcionalmente, o evangelho de João é o que dedica mais espaço à semana final da vida de Jesus. E é o primeiro versículo do capítulo 13 que inicia essa extensa seção final deste evangelho. A afirmação de João de que Jesus amou os seus até o fim inicia a narrativa da paixão e a denúncia à crucificação de Cristo. São a demonstração histórica de que se resume em João 13:1. E o ponto de João 13:1 é que, ao ir para a cruz, Jesus não retém algo para si, da forma que tendemos fazer quando buscamos amar os outros sacrificialmente. Ele não ama como nós amamos. Nós amamos até sermos traídos. Jesus continua para a cruz mesmo depois de ser traído. Nós amamos até sermos rejeitados. Jesus ama até durante a rejeição. Nós amamos até um limite. Jesus ama até o fim. O que João 13:1 diz a quem peca e a quem sofre ao dizer essas poucas palavras até o fim? É um ponto semelhante à primeira metade de Romanos 5, que consideramos no capítulo passado. O foco ali é mais objetivo. À medida que Paulo desenvolve a sua doutrina de justificação, a partir de Romanos 3 até o fim de Romanos 5. Aqui no Evangelho de João encontramos encorajamento semelhante, mas é mais subjetivo, focado no amor de Jesus. Romanos 5 nos diz que a nossa rejeição violaria a justiça de Deus. João 13 diz que a nossa rejeição violaria o próprio coração de Cristo. Nós lemos o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Jesus sabe que isso é o começo do fim para ele. Ele está entrando o capítulo final e o vale mais profundo de seu ministério terreno. Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João então pausa e faz uma comovente reflexão que abrange de seu ministério até sua semana final. Olhando para trás, João diz que Jesus tinha amado os seus que estavam no mundo. Olhando adiante, amou-os até o fim. O seu ministério até esse ponto fora extremamente exigente. Fisicamente, ele fica cansado, faminto. Relacionalmente, ele foi mal compreendido e maltratado por seus amigos, familiares, e publicamente ele foi encurralado e acusado pela elite religiosa. Mas o que é isso tudo comparado ao que está diante dele? O que é um chuvisco comparado a se afogar? O que é um grito de insulto quando você está a caminho da guilhotina? Considere exatamente o que está por vir. Jesus fizera sem pestanejar toda a vontade de seu Pai. Porém, o tempo todo, ele sabia que tinha o prazer e o favor de seu Pai. Fora pronunciado sobre ele Mateus 3,17 e Mateus 17,5.
Agora o seu pior pesadelo irá cair sobre ele, o próprio inferno. Não metaforicamente, mas realmente o horror da condenação e das trevas e da morte estava revelando as tuas garras. O que aconteceu na cruz, para nós que dizemos ser seus beneficiários? É claro que além da nossa compreensão, uma criança de 3 anos não pode compreender a dor que um cônjuge sente ao ser traído. Quanto menos deveríamos compreender o que significa para Deus canalizar o juízo acumulado por toda a pecaminosidade de seu povo sobre um único homem. Entretanto, ao refletir o que sentimos com relação a quem é responsável por um ato inimaginavelmente abusivo contra uma vítima inocente, nos dá um gostinho do que Deus sentiu com relação a Cristo, quando Ele, como o último Adão, se colocou em nosso lugar por conta do pecado do povo de Deus. A justa ira humana que sentimos, a ira que seria errado não sentirmos, é uma gota no oceano da justa ira divina que o Pai descarregou. Afinal, Deus puniu Jesus por causa do pecado não só de uma pessoa, mas de muitas. O que deve significar quando Isaías fala sobre o servo que o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele? Isaías 53:6. O que foi para Jesus engolir a perversidade acumulada, o orgulho, o ódio natural de Deus dos eleitos? Como deve ter sido a soma total da justa ira divina gerada não só pelo pecado de um homem, mas pela maldade de todos nós esmagar uma única alma? É uma especulação, mas eu não consigo acreditar que foi uma extremidade física que matou Cristo. O que é uma tortura física quando comparada a observar todo o peso dos séculos de ira acumulado? Aquela montanha de atrocidades empilhadas. Como Jesus sequer reteve a sanidade psicologicamente ao absorver a penalidade total de cada pensamento e obra pecaminosa provinda dos corações do povo de Deus. E esse é só um dentre vários pecados. Talvez foi o puro desespero que o levou à morte. Se ele estava suando sangue ao pensar no abandono divino em Lucas 22:44, o que seria passar por isso? Não seria a retirada do amor de Deus do seu coração, ao invés de falta de ar em seus pulmões que lhe matou? Quem poderia manter a sanidade mental enquanto bebia o que o povo de Deus merecia? Segundo Warfield, na presença de sua angústia mental, as torturas físicas da crucificação tomam segundo plano e podemos muito bem crer que o nosso Senhor, embora morresse na cruz, não morreu da cruz, mas sim, como normalmente dizemos, morreu de um coração partido. Foi o sofrimento do coração de Cristo que ultrapassou o que a sua forma física poderia aguentar. Richard Dawkins, estudioso do Novo Testamento, observa que, embora Salmos 22:1, Deus meu, por que me desamparastes?, fosse originalmente escrito em hebraico, Jesus o pronunciou em aramaico e assim o pronunciou pessoalmente para si. Jesus não estava simplesmente repetindo a experiência de Davi 1000 anos atrás para um paralelo conveniente. Pelo contrário, cada clamor angustiado de Salmos 22:1 ao longo dos milênios foi recapitulado, cumprido e aprofundado em Jesus. Ele era o verdadeiro Salmos 22:1 e os nossos são as sombras. Como povo de Deus, todos os nossos sentimentos de rejeições foram canalizados a um coração humano real, no único momento de horror angustiante no Calvário, uma rejeição real. Quem poderia aguentar embaixo disso? Quem não iria clamar e morrer depois disso?
Quando a comunhão de Deus foi o oxigênio da vida de uma pessoa, a sua comida e bebida por toda a sua vida, sem um único momento de interrupção por conta do pecado. O que seria então aguentar o peso inexprimível de todos os nossos pecados de repente? Quem poderia sobreviver a isso? Perder aquela profundidade de comunhão já era morrer. O grande amor no coração do universo se partiu em dois. A luz do mundo se apagara. Ao dar vazão a essa ira justa, Deus não está batendo numa árvore moralmente neutra. Ele estava rachando o amado. A própria beleza e a própria bondade foram horrorizadas e vilificadas. Aflito, ferido por Deus e oprimido. Isaías 53:4. De modo que os horríveis pudessem ser gratuitamente embelezados, perdoados e acalmados. O nosso céu por meio do inferno dele. A nossa entrada no amor por meio da perda dele, desse mesmo amor. Isso é o que significa amar até o fim. Passar pelo terror da cruz e beber até a última gota da enchente da corrupção, dos séculos de pecado, de tudo que é revoltoso até aos nossos olhos. Mas por que ele passaria por isso? Por que ele passaria pelo terror da condenação infernal quando era a única pessoa que não merecia morrer? O texto nos diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Bunyan nos introduz a dinâmica do seu amor. É comum para iguais amar e para os superiores serem amados. Porém, para o Rei dos Príncipes, para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, amar o homem assim, isso é incrível, e ainda mais porque o homem, objeto de seu amor, é tão baixo, tão vil, tão imerecedor e tão desprezível, como as Escrituras em todo lugar lhes descrevem. Ele é chamado de Deus, o Rei da Glória. Mas quem por ele é amado e chamado de transgressor, pecador, inimigo, pó e cinza, inseto, verme, sombra, vapor, vil, imundo, pecaminoso, impuro, tolos, ímpios, loucos. E não nos causaria surpresa, e não nos afetaria, de modo a dizer: tu vais colocar teus olhos sobre estes. Mas quanto mais quando descobrimos que ele vai colocar seu coração sobre nós. O amor nele é essencial ao seu ser. Deus é amor, Cristo é Deus, portanto Cristo é amor, naturalmente amor. Ele só deixará de amar caso deixasse de existir. O amor de Cristo requer não levar em conta a beleza no objeto amado. Ele pode agir de si e por si, sem qualquer dependência. O Senhor Jesus dispõe seu coração a amá-los. Observe a forma que Bunyan fala do amor de Cristo como se tratando de ele dispor o coração para nós. Quando o apóstolo João nos diz que Jesus amou os seus até o fim, ele está tirando o véu que nos permite precustar as profundezas de que Jesus é. O seu coração pelos seus não é como uma flecha que se atira rápido, mas cai igualmente rápido. Ou um corredor rápido na partida, mas que logo perde o ritmo e fraqueja. O coração dele é como uma avalanche que ganha forças com o tempo. Como um incêndio florestal, se intensificando à medida que se espalha. Cristo não é assim indiscriminadamente. O texto diz que é os seus que ele ama até o fim. Os seus. É uma expressão utilizada ao longo de João para se referir aos verdadeiros discípulos de Cristo, os filhos de Deus. Em João 10, por exemplo, Jesus fala de seus seguidores como suas ovelhas e diz que chama as suas ovelhas pelo nome. Quanto aos que não são dele, Jesus é um juiz temível, cuja ira não pode ser apaziguada ou aferrecida.
A Bíblia ensina que Jesus um dia se revelará do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Segundo aos Tessalonicenses 1, do 7 a 8. A passagem prossegue para dizer que aqueles que não pertencem a Cristo sofrerão como castigo a perdição eterna. Contudo, para os seus, o próprio Jesus sofreu esse castigo. Ele dispôs o seu coração para eles. Eles são dele. Segundo Owen, mesmo o mais insignificante, mais fraco, mais pobre crente na terra é valorizado por Cristo mais que o mundo todo. Cristo amou os seus o tempo todo, até o ponto da morte. O que isso significa para você? Em primeiro lugar, significa que o seu futuro está seguro. Se você é dele, o céu e o alívio estão vindo, pois você não pode deixar de ser dele. Ele próprio lhe fez dele e você não pode escapulir do alcance dele. Segundo lugar, isso significa que ele amará você até o fim. Não só o seu futuro está seguro com base na morte dele, o seu presente está seguro com base no coração dele. Ele te amará até o fim, porque ele não aguenta fazer o contrário. Sem saída, sem acordo pré-nupcial, ele te amará até o fim de suas vidas, até o fim de seus pecados, até o fim de suas tentações, até o fim de seus medos.